Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula. E a nossa aula, dentro da área de conhecimento de ciências humanas, da parte de história, nós vamos dar continuidade e nós vamos finalizar com o módulo 10, que trata do assunto, dos assuntos, né? Falando no plural, a formação do Estado nacional, que também ele tem um caráter também chamado de absolutismo, porque ele vai inaugurar o que fica conhecido na história como período transicional em relação ao fim do feudalismo e às crises do final do século XIV, que vão ajudar de maneira indireta o surgimento de uma nova forma econômica e organizacional da sociedade. Então, portanto, hoje nós vamos finalizar todas as nossas aulas, se eu não me engano, de 15 dias para cá, nas aulas semanais, sobre a questão desta formação, formação essa que dará como resultado final a essência do que conhecemos hoje como países. Portanto, os países com territórios definidos, com fronteiras asseguradas pelo exército que conhecemos hoje, ele teve sua formação e terá no nosso presente essa consequência. Portanto, o período do século XV e do século XV até o XIX, todas as mudanças e o aperfeiçoamento que esse aparelho estatal ele vai ter, ele inaugura com o século XV, portanto, com o século que nós estamos trabalhando. Bem, eu começo com esse título, apesar de já ter comentado em aulas anteriores indiretamente sobre isso, mas hoje nós vamos fazer aí o fechamento teórico, metodológico, portanto, da formação de um Estado nacional que conhecemos hoje como países, né, que como territórios definidos e respeitados por outras chamado de país. Então, esse Estado Nacional, como nós aprendemos nas aulas anteriores, ele vai surgir de necessidades de interesses entre burguesia e o rei. O rei, pouco representativo, recebe, portanto, financiamento burguês para consolidar um grande exército e esse exército garantir a sua reconquista territorial, ou seja, subjugando todas as frações de lideranças feudais ao seu jugo, portanto, ao seu comando, e a partir dessa unificação feita pela força, através do financiamento bélico exercido pela burguesia, então eu tenho a consolidação do território e aí a inauguração e o surgimento do Estado Nacional. Bem, Estado, portanto, tem um caráter de território, aonde uma pessoa só governa, e nacional tem o caráter de nação, ou seja, as pessoas, portanto, que compõem a sociedade daquele território ganharão a nomenclatura de nacionalidade, portanto, pertencente a uma nação. É claro que, do ponto de vista teórico, parece que não há tantas mudanças assim, ou parece que não há, que as pessoas aceitaram isso de uma maneira tranquila e natural. Muito pelo contrário. A questão de você impor uma nacionalidade em um território que era extremamente fragmentado, isso levou um tempo, e isso não foi feito da noite para o dia. As lideranças, os reis, portanto, usaram da sua força física, usaram da sua força burocrática através das leis, usaram valores simbólicos de dominação e usaram, obviamente, mecanismos para se construir essa nacionalidade. Portanto, não foi da noite para o dia, não foi uma coisa fácil, mas foi um processo de adaptação para os interesses deste rei absolutista, os interesses, obviamente, da burguesia que
esperáveis, a devolutiva das parcerias feitas no passado, e o povo tendo que se adaptar a todas essas exigências que este novo modelo governamental estava sendo imposto à sociedade europeia, contextualizando o período que nós estamos trabalhando. Bem, eu tenho aqui 4 subitens, portanto, a formação de uma unidade nacional, formação essa lenta, formação gradativa e uma formação conflituosa, às vezes, né, que o rei teve que ter pulso firme para se fazer valer e prevalecer os seus interesses pessoais e que, na verdade, também transcendia com os interesses nacionais. Pelo menos era o que ele precisava passar enquanto líder. Bem, ele vai criar, até como um caráter democrático, até como um caráter justo, ele vai criar os tribunais. E quando eu uso o termo democrático, não é no sentido do governo, porque o governo é absolutista, mas é no sentido que, a partir do momento que as leis elas ganham um caráter nacional, os tribunais, portanto, vão julgar a lei em cima daquele que desobedeceu, independente da classe social que ele pertença. Pela primeira vez na história, falando da Europa em si, eu tenho uma lei se sobrepondo às pessoas, independentemente da classe social que ela pertence. Isso beneficia, obviamente, a classe burguesa, porque a nobreza que sai enfraquecida com esses tribunais, todos aqueles privilégios de exploração, privilégios de benefícios econômicos, passam a ser limitados exatamente pelos decretos reais, que, é claro, visavam atender mais a classe burguesa do que necessariamente a classe nobre ou ao clero. Eu tenho, dentro disso, a construção também de uma burocracia estatal, serviços que vão compor esse corpo real, falando numa perspectiva de Estado, e a introdução do idioma oficial. O idioma oficial, ele também tem uma forma de conduzir, né, de impor que a sociedade, portanto, fale a mesma língua, porque quando isso é decretado, a própria instrução escolar da época e os mecanismos aí de vida em sociedade já impõem que esse jovem, portanto, fale a língua oficial daquele país que está se consolidando enquanto Estado-nação. Tá, gente? Então é importante isso também. É claro que nem todos gostaram, né? Claro, óbvio que neste processo unificador, os reis, falando aí de um modo geral, né? E respeitando a história de cada formação dos países europeus, os reis tiveram resistência, claro que tiveram, porque há muitos anos e por muito tempo as pessoas já estavam acostumadas com aquele modo de vida mais fragmentada, aquele modo de vida autossuficiente e que ela só devia explicações, portanto, ao seu senhor que lhe concedeu a terra, que na época, né, da relação senhor-servo, senhor e vassalo. Muito bem, eu tenho, primeiro, a resistência por parte do clero e da nobreza, que, com essas medidas, perdem representatividade. Então, o clero vai tentar resistir da forma que lhe cabe, do poder que ela tinha, e que não era pequeno, e a nobreza também. O rei teve que combater isso, bem como teve que combater as rebeliões populares. Por quê? Porque nem toda a sociedade queria ou estava aberto ao diálogo, ou, quando não tinha diálogo, que na maioria das vezes acontecia, a questão impositiva das leis, da questão da conduta, da questão da vida e do trabalho em sociedade. Então, o rei, como ele tinha um exército forte, poderoso, ele também usou desse mecanismo para conter essas rebeliões populares e se fazer presente como força
como representatividade o seu governo, portanto, o seu domínio. A Igreja Católica, instituição que antes desse processo absolutista era a instituição mais poderosa da Europa, também começa a ser afetada, exatamente porque alguns reis não vão descer, né, descer de escala enquanto divisão de classes sociais, vão colocar a igreja sob júdice, ou seja, vai colocar a igreja sobre as ordens do rei e não vai colocar no mesmo patamar. Então isso foi um balde de água fria para esse setor que, desde a época feudal, sempre ditava a conduta, sempre ditava a organização social. Em muitos reinos que se formaram, falando em estados nacionais, limitou a representatividade da Igreja Católica. Alguns países não, acabaram absorvendo esse poder como parte, que foi o caso dos reinos ibéricos de Portugal e Espanha, que acabaram tendo a Igreja como estando ao lado de reis e rainhas na conduta e no governo, portanto, dos seus novos países aí, tá? E eu queria terminar só com esta imagem simbólica que, em alguns reinos, houve boa convivência entre reis e classe eclesiástica, entre a igreja. Então, até porque, em alguns casos, né, na celebração de coroação, a igreja se fazia presente, dando aquela unção, vamos dizer assim, aquela bênção, né, que era válida e era aceita, as pessoas acreditavam por parte dos reis, que precisavam para fazer aí um bom governo. Tá? Então, nós tivemos casos e casos, cada país europeu teve as suas políticas em relação a trazer a Igreja Católica ou limitar o seu poder, e, no caso aqui, a figura simboliza a boa convivência, portanto, entre eles. Certo, gente? 7º ano, espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.